Estamos aqui no Country Club, onde a LIDE Sul, que é o grupo de líderes empresariais do estado do Rio Grande do Sul, reúne grandes lideranças, grandes empresários. Um almoço hoje, onde o protagonista, o palestrante, é Carlos Búrigo, que é secretário de Planejamento, Governança e Gestão do estado do Rio Grande do Sul. O que podemos esperar hoje da palestra do Búrigo? Porque o estado do Rio Grande do Sul, além do país viver uma situação muito complicada política e econômica, o estado do Rio Grande do Sul parece que está engessado e com dificuldade de sair desse emaranhado de dificuldade. É justamente isso o que nós estamos esperando do secretário. O que o governo enxerga como formas de acelerar, sair desse emaranhado, sair dessa camisa de força que parece que nós mesmos nos colocamos. Para mim, esse é o grande desafio e é o que eu realmente espero ouvir hoje do secretário. Como é que nós vamos mudar esse jogo? É que o Rio Grande do Sul ficou muito burocratizado, o Rio Grande do Sul ficou muito engessado, muito lento e está precisando de um pouco de lubrificar, agilizar, arejar um pouco. Mas te faz aqui um comentário sobre a economia. Se o governo atrapalhasse menos, andava mais, né? Eu acho que o grande desafio nosso, né, como empresários, é de continuar apresentando para o governo como simplificar essa burocracia, como destravar a nossa própria... Porque nós somos uma potência hoje dentro do país. Justamente o grande mercado que está crescendo é justamente o agronegócio. Nós somos uma potência dentro do agronegócio. Nós tínhamos tudo para poder estar despontando no país e nós continuamos amarrados. Então, esse que eu enxergo como o grande papel do governo, de ter arrojo. Nós precisamos de um governo arrojado para mudar essa situação. Tivemos ontem, aliás, na terça-feira, em Pelotas, na Expo Arroz, e os produtores falavam, da porteira para dentro nós somos competitivos, nós temos genética, nós temos terra, nós temos água, sol, mas da porteira para fora perdemos a competitividade e aí deixamos de exportar. É exatamente aí que eu enxergo, como que o governo vai facilitar para que se tenha mais concessões, para que se possa simplificar a nossa infraestrutura. É o nosso grande desafio, como que o Porto de Rio Grande vai se transformar realmente num meio de exportação melhor do que os outros portos, porque hoje nós estamos perdendo competitividade entre os nossos portos. Esse é um dos exemplos que eu posso dar. As estradas, a forma de como a gente controla a nossa própria burocracia interna. Nós sabemos das dificuldades que a gente está enfrentando em todos os âmbitos da nossa sociedade, do município, não tem um deles que está se salvando, ao Estado e ao nosso país. O LIDE tem um dever cívico e está assumindo um protagonismo nessa missão de aproximar as frentes, de fazer a nossa administração pública se aproximar do privado e criar oportunidade, criar momentos para a gente se discutir e participar das tomadas de decisões. Esse é um momento muito inspirador. Que não se discute mais estado máximo, estado mínimo, mas um estado eficiente. Nós temos que discutir uma questão de viabilidade, temos que discutir o modelo, temos que discutir o que vai acontecer daqui para frente. É muito difícil a gente ficar polarizando as discussões e não discutir os fatos que de fato são importantes. A aproximação e o foco comum são o caminho para seguir e o LIDE está assumindo esse protagonismo. Os caminhos, os remédios têm sido muito amargos, mas nós estamos num momento de aprendizado de fazer muito com muito pouco, mas está sendo muito dolorido esse caminho, né? É uma ressaca, né? É aquela coisa da própria ilusão da gente achar que tinha passado por esse período, que as coisas não iam mais acontecer. Acho que nós, de certa maneira, relaxamos os nossos controles, o nosso próprio envolvimento e a participação. É o fato de ter realismo, ter um pouco de candura para reconhecer esse fato, procurar não focar muito nas discussões mais belicosas, né? E ser construtivos para que a gente junto possa tentar buscar um caminho construtivo. Também todo o desajuste econômico gera alguns problemas políticos. E nós estamos também, de repente, se nós descuidarmos da economia, podemos daqui a um pouquinho estar batendo aí, ficando parecido com a Venezuela, a gente não sabe por quê. Claro que não vai chegar a esse ponto, mas temos aqui os vizinhos que estão, por não fazerem o dever de casa, não fazer o tema de casa e não cuidar do tamanho do Estado, aconteceu o que está acontecendo com eles.
Nosso país é um país muito grande, né? Muito rico, muito poderoso, muito cheio de recursos. Isso, infelizmente, acabou nos construindo uma ilusão de que nós éramos imbatíveis, que apesar de tudo, a conta não ia chegar. A conta chegou, né? A questão agora é ficar de olho nesses exemplos, né? Sabe que tu tens exemplos duros, piores à nossa distância. Acho que o Brasil não está nessa situação tão grave, mas a nossa situação é muito séria. Temos que ter realismo e ter foco e ter muita assertividade para abordar essas questões. O que preocupa é o custo do Brasil e a falta de estrutura para crescimento, né? São muitos movimentos, né? Tu vê que tem diversas frentes, tem diversas questões, nós temos que separar as coisas e começar a abordar elas. Senão a gente se desilude, né? Perde só pelo tamanho do problema. A gente acaba não sabendo o que fazer em primeiro lugar, qual é a prioridade, o que é mais urgente, né? Tem muitas questões, nenhuma das soluções é fácil. Tem uma frase que eu acho muito interessante, né? De não existir mais aquele fruto que está ao acesso da mão, nós vamos ter que nos esforçar para ir buscar as coisas, mas isso é uma coisa que vai vir mais uma vez para o futuro, né, que vai fazer jus ao potencial e a toda a responsabilidade que nós temos com o Brasil. Os empresários hoje estão ansiosos para te escutar, estão preocupados com o Brasil, com o Estado. O que podemos assegurar para eles? Nós podemos dizer para eles aquilo que o governador tem dito sempre, da nossa maneira de administrar, fazendo uma administração que não é para esse governo, uma administração para o Estado, para o futuro, com muita transparência, muita responsabilidade e buscando o equilíbrio financeiro das contas públicas, que é só desta forma que nós poderemos ter condições de entregar para a sociedade melhores serviços, principalmente em segurança, em educação, saúde, infraestrutura e programas sociais. E de outra forma estamos fazendo com que esse Estado, que é um Estado gigante, que é um Estado que já é ultrapassado, a gente possa modernizar, fazer um Estado, deixar mais leve, mais ágil, diminuindo suas estruturas e tendo foco naquelas estruturas que têm por obrigação de entregar os serviços que são de nossa responsabilidade. A grande saída é o público-privado se unirem para poder resolver esse problema, que não é um problema, é um super problema. Sem dúvida, eu acho que não é só o público-privado, mas também a sociedade como um todo, os poderes, os órgãos, e ontem a gente conseguiu demonstrar isso para a sociedade, numa união de todos os poderes e órgãos, num consenso na LDO, que é a lei de diretrizes que a gente entregou hoje na Assembleia Legislativa, que determina o tamanho do orçamento de cada poder, tendo a sua expansão máxima em 3% na conta de pessoal e 0% no custeio e investimento. Então acho que começou a ter uma compreensão da sociedade como um todo, da situação do Rio Grande do Sul, e que nós precisamos unidos trabalharmos para tirar o Estado dessa situação e ali na frente possamos ter novamente um Estado pujante, um Estado que possa acolher as empresas que querem vir para cá para produzir, se desenvolver, sendo menos burocrático, mais leve e dando condições para o desenvolvimento. Nós precisamos diminuir o Estado, desburocratizar as ações, os procedimentos. Nós, do SESCOM, que representamos empresas da área contábil, que estamos muito ligados à área fiscal e tributária, a gente vê de perto a dificuldade que é enfrentar essa burocracia que nós temos, porque isso não leva a nada, isso é um custo desnecessário, onde as empresas poderiam estar produzindo, gerando renda, gerando emprego, que dá um ganho geral para toda a sociedade e para toda a economia. Então, tudo que se faça para diminuir essa burocratização vem ao encontro do interesse dos empresários, vem ao encontro dos representados do SESCOM. Presidente, nós estamos na próxima segunda-feira um grande evento no SESCOM, um debate político, um debate importante. Podemos já antecipar para o telespectador? Esse evento do dia 15, segunda-feira, ele realmente é um grande lance do SESCOM RS. O SESCOM está liderando uma pauta nacional de interesse de toda a sociedade brasileira. Talvez seja o único assunto que consiga unir empregados e empregadores, sulistas e nortistas, iniciativa privada e iniciativa pública.
toda a sociedade brasileira tem interesse e sofre e é penalizada com a defasagem da tabela do imposto de renda da pessoa física. E o SESCOM, dentro do seu projeto Gestão Pública Eficaz, que tem um contrato, um convênio com a PUC para estudar temas de atualidade, tanto de arrecadação, aplicação de verba pública, nós direcionamos nosso estudo para a defasagem da tabela do imposto de renda e temos resultados impactantes. Nós levantamos que essa defasagem coloca nos cofres públicos todo ano 40 bilhões de reais. E nós fomos mais do que isso. Esses 40 bilhões de reais, o que eles representam na economia? Eles simplesmente tiram a condição da economia crescer 0,2% no primeiro ano, 0,44% no segundo ano em diante, tira 240 mil postos de trabalho no primeiro ano. Então a defasagem da tabela de imposto de renda, além de tirar o dinheiro do bolso do trabalhador e do trabalhador humilde, que a gente está falando, quem ganha um pouco mais de R$2.000, ele ainda prejudica a economia, prejudicando a economia, ele prejudica a sociedade. Nós sabemos das dificuldades que o Estado enfrenta e dos desafios que temos pela frente. Então, os empresários realmente têm uma expectativa em saber exatamente qual a estratégia e como o governo estadual está se organizando e como ele pretende vencer essa crise e, obviamente, que com o apoio de toda a sociedade. Estamos aqui para ver qual é a parte que nos toca e entender qual o caminho, o que nós podemos esperar para sair desse atolamento que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra hoje, decorrente de todo esse processo dos últimos 20 anos que levou a essa situação. O que podemos esperar hoje da palestra do Carlos Búrigo, porque os empresários, as lideranças estão ansiosos para saber quando o Rio Grande do Sul vai ter um pouco mais de agilidade, um pouco mais de eficiência como Estado? Olha, todos nós estamos esperançosos de que isso aconteça na maior brevidade possível. Acompanhamos, inclusive, essa semana as negociações junto ao Senado, na Câmara, dos pleitos do Estado, aí na renegociação da dívida, e a gente sabe que é uma situação extremamente difícil do Rio Grande do Sul, particularmente, porque tem outros estados também que estão em situações muito semelhantes, alguns piores, outros melhores, mas de um modo geral no Brasil todo se sente uma necessidade de que haja algum acordo para que os estados possam novamente ter condições de investir e de fazer realmente aquilo que precisa para que a população possa ser atendida dentro das suas necessidades. Cláudio Bins, player do CIE, uma preocupação muito grande com infraestrutura, educação, saúde, segurança e principalmente emprego. Mais uma oportunidade. Hoje temos uma iniciativa do LEAD RS aqui no Country Club, em que teremos a oportunidade de ouvir mais uma liderança importante, uma autoridade do Estado, que possa nos falar um pouco de como andam as finanças, como está a situação do nosso Rio Grande do Sul e quais são as expectativas e as perspectivas para o nosso futuro. O secretário tem um grande problema para resolver e a gente vem aí, percebeu que ele nos traz de novo. Infraestrutura é o caminho para solucionar o mercado. Sem infraestrutura, nenhum mercado funciona. E o governo do estado, na situação financeira complicada, a gente precisa dar atenção ao secretário. Secretário que é responsável pela gestão desse estado, né? Então, espero que ele traga bons horizontes aí, porque a gente quer apoiar as mudanças de forma bastante objetiva, para poder, tanto infraestrutura como aspecto social do nosso estado precisa melhorar bastante. Emprego, saúde, educação. A economia não ajuda, a gente tem que fazer ela melhorar, nem que seja sob pressão. Hoje também estamos com um evento paralelo lá na DCE. A DCE sempre recebendo, né? Às quintas-feiras os seus palestrantes. Já aproveito aqui a audiência do teu programa para convidar, né, os líderes da nossa cidade de Porto Alegre a participarem às quintas-feiras ao meio-dia no salão de eventos da Churrascaria Laçador, na Avenida Brasil, a prestigiar os nossos palestrantes. Um encontro semanal, só a DCE e a Federação tem. Eu acredito que a política do Estado do Rio Grande do Sul, ela tem, eu tenho sentido algumas mudanças, porque a iniciativa privada ela tem participado juntamente com o Estado em diversas situações.
tanto na área econômico-financeira, quanto na área de avaliações, área da saúde, e a Peritos tem contribuído com o governo para trabalhar juntamente em situações em que o governo acaba não tendo braços para abraçar tanta coisa. Comenta-se aqui que a grande saída para esse impasse que o estado do Rio Grande do Sul se encontra, devido à situação política e econômica, passa pela sociedade, pelos empresários e pelo governo. Eu acredito que a solução é a união da sociedade e do governo atuando juntamente com a iniciativa privada. Como sempre, palestras qualificadas que o LEAD propõe, com temas propositivos, com temas que a gente consegue debater o futuro da sociedade, com um público qualificado, como vem sendo tradição já no LEAD. Então, tenho certeza de uma palestra qualificada, todo mundo vai sair melhor do que entrou. Como é que estamos preparados aí para assumir? Preparados para assumir. Na verdade, já assumimos, a gestão começou tem 2 semanas mais ou menos, e provavelmente dentro de 1 mês e meio a gente vai ter a posse formal que vai se realizar, todos serão convidados, então isso deve acontecer em junho. Estamos hoje em mais uma entrega de credenciais do Cresci RS aos novos corretores e corretoras de imóveis do estado do Rio Grande do Sul. O senhor, como delegado regional, como o senhor enxerga aqui um mercado regional de corretores de imóveis? Nossa saudação a todos. Nós estamos assim numa nova etapa com a gestão do nosso presidente Márcio Binzili. A delegacia de Cresci, a delegacia regional, está bem integrada com a comunidade e com a região. A assessoria de fiscalização do exercício legal da profissão, estamos também trabalhando nesse sentido. O apoio técnico dado pelo Cresci nos fortalece a cada momento. As credenciais que hoje foram entregues são novos corretores que irão atuar no nosso mercado, engrandecer a nossa profissão. E nós estamos também fazendo um trabalho em Carazinho, que é a aproximação do corretor com a comunidade e com as entidades legalmente constituídas. Já estivemos na Câmara de Vereadores, palestrando, usando a tribuna, para transmitir às pessoas, à comunidade, aos vereadores, o que é o Cresci, o que é a nossa profissão, a nossa atuação, a importância econômica de um corretor, a importância documental que representa o cidadão, o corretor de imóveis. Então, na questão do apoio técnico da gestão do Márcio, da gestão de vocês, nós estamos muito contentes agora com a nova carteira eletrônica, não é? Sinal a frota também, sinal que o Cresci está atuante e crescendo, e demonstrando que o corretor, a nossa profissão, o nosso conselho, ele é tão grande quanto o CREA, quanto a OAB e quanto os outros conselhos. E então fica aqui o meu recado a toda a comunidade, que nos procurem, que estamos aí para assessorar e para trabalhar com dignidade e com grande satisfação. Andar nas coxilhas, sentindo as frechinhas das ervas. A respeito do plano diretor de Carazinho, qual é a figura do corretor de imóveis no plano diretor? Na realidade, nós conquistamos agora com a Delegacia Regional em Carazinho um grande passo, que era já há bastante tempo uma briga nossa aqui dos corretores de Carazinho, onde nós não tínhamos voz ativa no plano diretor do município, nas decisões importantes do nosso município, né? Então agora, com a ajuda da nossa delegacia, do Cresci, nós conseguimos essa representatividade junto ao plano diretor de Carazinho, onde eu faço parte nas escolhas e nas decisões do nosso município, quanto ao zoneamento, enfim, todas as decisões do nosso município. Isso foi uma grande conquista já da delegacia em Carazinho, aqui na nossa região. As ervas do chão, ter os pés roseteados de... Nós
Nós temos agora um Cresci mais democrático, nós temos agora a visão, o panorama de um Cresci mais atuante, de um Cresci crescendo realmente no Rio Grande do Sul, aumentando as suas delegacias, integrando também todos os corretores à autarquia em si, que eu considero realmente atualmente a acessibilidade muito maior. Qualquer pessoa que queira contato, existe esse contato por telefone, por internet, pelo Fale Conosco, até pela própria entrevista aqui, Fale Cresci. E eu gostaria de colocar, então, que dentro desse trabalho de diretora de integração feminina, nós também temos agora um panorama de representação e de valorização das mulheres no seu papel de corretoras. Essa representação e essa valorização se deu efetivamente mais ainda com o curso que nós fizemos de coaching em Porto Alegre, que foi assim um sucesso total. Esse curso foi proporcionado pelo Cresci atual. Eu parabenizo o nosso presidente Márcio Binzeli pela sua transparência, pela sua eficiência e pela sua magnífica atuação atualmente no Cresci. Estou muito orgulhosa disso. Ficar no estrigueiro com o sol de verão. Para nós é uma satisfação estar participando, né, aqui nas entregas das carteiras do Cresci. Gostaria também de parabenizar a direção do Cresci, aos nossos delegados aqui de Carazinho. Eu vejo muito importante, né? Nós já obtivemos aqui em Carazinho uma grande conquista, que foi colocar alguns conselheiros do Cresci, dos corretores de imóveis, né, participando também do nosso plano diretor. Eu vejo que é muito importante pela questão que hoje o corretor de imóveis, né, é o que tem o contato direto com o ser humano, com as pessoas. Ele é que vai até, muitas vezes tem muito mais conhecimento até do que o próprio engenheiro, né, do que as outras próprias pessoas que participam também do conselho, do plano diretor. Então, acho que foi uma grande conquista para Carazinho. Eu vejo que está crescendo cada vez mais, né, a mobilização aqui em Carazinho, através de seus delegados, através das pessoas que também estão se formando, né, dos nossos corretores de imóveis, e vejo também o grande apoio que o Cresci, né, do estadual, que a direção tem dado para os nossos corretores e também para a nossa comunidade aqui de Carazinho. Então, a gente como legislador e também está sempre apoiando essas questões que favorecem a nossa comunidade. Fazer versos cantando as belezas dessa natureza. A gente está acompanhando tanto pelas redes sociais, né, quanto aos informativos que eu recebo por e-mail também, que é a forma que a gente consegue ficar mais conectado com o nosso conselho de uma maneira muito positiva, né? A gente está vendo as ações, né, a transparência desta gestão e com certeza a gente engrandece, a nossa profissão cresce cada vez mais, né? E além de, claro, ter um respaldo maior para a nossa profissão, enfim, essa transparência, essa forma de comunicação e o que vocês estão fazendo, que a gente fica muito feliz de poder participar de uma ou de outra forma. Como tu estás enxergando essa nova credencial agora que a partir desse mês, uma nova carteira com chip? Isso, é muito interessante a ideia, inclusive foi o motivo de eu estar aqui hoje, aqui em Carazinho, neste evento que vocês estão realizando, para poder me informar e já fazer a minha assinatura digital, né, e com certeza aguardar, muito ansioso a chegada dessa credencial e fiquei muito feliz da novidade do clube, né, de parceiros, de benefícios que vocês estão trabalhando, que vai trazer outros benefícios, inclusive, claro, a partir desta carteirinha, acredito que vai ligar, né? E é um padrão muito interessante que vocês estão adequando com outras profissões, né? Então, aquilo mostra mais uma vez a força e o ótimo trabalho dessa gestão, que eu desejo parabéns e muito sucesso. Um lugar para viver sem chorar e mostrar para